Se você não gosta de utilizar caderno ou agenda para se planejar, talvez possa utilizar 2 folhas de papel A4 e eu vou mostrar como você pode fazer isso. Mas antes eu vou alertar que eu não recomendo utilizar, né, folha para se planejar, mas se você se recusa a utilizar algum caderno, então vai essa dica aqui. Primeiro você dobra as folhas 2 vezes, as 2 folhas, para marcar as áreas que você vai utilizar para registrar as informações do seu planejamento. Nós vamos aplicar o e-book Guia de Planejamento nessas 2 folhas. O primeiro tópico são os seus objetivos, que é o que eu chamo de plano de vida. Você pode fazer isso de várias formas. Você pode fazer um mapa mental ou pode fazer uma lista mesmo dos seus objetivos. E no meio, né, desse mapa mental você pode colocar o seu nome ou pode colocar apenas como plano de vida, ou você pode colar uma foto sua ou algum adesivo, alguma coisa desse tipo, ou seja, você pode customizar, fazer o que você quiser. E daí você vai traçar linhas para cada um dos seus objetivos e daí você vai ter uma visualização de tudo que você quer atingir. Daí, se você tiver espaço suficiente, você já pode colocar os seus passos que você vai precisar tomar para conseguir atingir determinado objetivo. Então, você vai descrever cada passo em cada objetivo. Eu recomendo que você utilize um verbo para cada um desses passos, porque o verbo é uma ação que você vai tomar, que você vai fazer para atingir o seu objetivo e detalhar ao máximo cada um desses passos. Aplique o que está no e-book, Guia de Planejamento, para definir suas metas. E se você não tiver espaço suficiente nessa primeira parte da folha, você pode descrever, né, cada passo de cada objetivo, no verso dessa folha, dessa primeira folha que nós estamos fazendo. E aí daí você divide os seus objetivos na folha e detalha os passos. Abaixo desse plano de vida, né, desses objetivos que você fez, né, desse mapa mental, talvez, se você preferir o mapa mental, temos uma visualização do mês em questão. É o seu planejamento do mês. Então, com todos os dias do mês. Daí você vai fazer, né, essa tabela, né, coloca os dias, né, de 1 a 31, né, vai ter meses que não vai ter o dia 31, mas como você vai utilizar essa mesma tabela para todos os meses, então você vai fazer a tabela de 1 a 31. E daí você vai traçar as linhas e depois disso você vai colocar a lápis, né, outras informações que você vai apagar, né, para o próximo mês. Então aqui você vai escrever todos os seus hábitos, compromissos, eventos, tudo que tiver uma data que vai acontecer, algum exame, qualquer coisa assim que tenha a data, você vai colocar nessa tabela do mês para ter uma visualização de tudo que vai acontecer naquele mês. Né, são hábitos, são tarefas recorrentes, né, que você vai fazer para atingir algum objetivo seu, ou, né, como eu falei, eventos, né, compromissos, exames, aniversários, etc. Mas não é aqui ainda que você vai colocar suas tarefas diárias, vai ser outro espaço. Daí, na outra folha, vamos fazer o planejamento anual. Então, você vai dividir metade da folha em 12 quadrantes, né, representando
os meses, né, os 12 meses do ano. E aqui você vai ter uma visualização, né, dos eventos, feriados, aniversários e projetos futuros, né, que você, quando for fazer o planejamento mensal, aí você vai olhar para esse planejamento anual, para você ter uma visualização maior. E também de projetos futuros que você vai estar realizando, né, nos próximos meses. Pode ser até o início de algum passo, né, de algum objetivo que você traçou no seu plano de vida. Então, nesse plano de vida, você vai dividir os seus objetivos entre os meses, porque muito provavelmente você não vai conseguir aplicar todos os passos no mesmo mês, então você pode dividir os seus objetivos aí, né, os seus passos, né, dentro desses meses. Então, por isso que é importante fazer esse planejamento anual, para você ter uma visualização do que você vai fazer durante o ano inteiro. Inclusive planejamento de viagens, né, que você vai fazer em algum mês, né, de férias, por exemplo. E do outro lado dessa segunda folha, nós vamos ter o planejamento semanal, que vamos fazer também uma tabelinha. E essa tabelinha tem todo o detalhe lá no e-book do Guia de Planejamento, como você pode fazer esse método de diversas maneiras possíveis. E aqui vamos utilizar para fazer o planejamento semanal, então você vai colocar todos os dias ali da semana, né, de segunda a domingo, e você vai deixar essa tabela fixa para utilizar todas as semanas. Então, novamente, as informações você vai colocar a lápis, né, dos seus eventos, compromissos e etc. E também dos seus hábitos, né, que você faz toda semana, com certa regularidade, né, uma vez ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, enfim, ou todos os dias. Então, depois que a semana passa, você vai apagar, né, porque você escreveu a lápis, e depois vai organizar para a próxima semana. E ao lado desse planejamento semanal, você vai ter uma área de planejamento diário, onde você vai colocar um post-it, né, de um tamanho razoável, para você poder colocar todas as tarefas do dia, e daí você coloca lá o dia da semana e coloca todos os seus compromissos, todas as suas tarefas, né, do dia. E quando o dia passar, você só faz tirar o post-it, joga no lixo e usa outro post-it para o próximo dia, e daí você coloca lá o dia da semana e coloca todas as suas tarefas. Eu tentei colocar todos os dias da semana, né, todos os post-its, né, mas não teve aderência, a post-it não teve aderência, então eu recomendo que você coloque um post-it por vez e depois você troca. E abaixo desse planejamento semanal e planejamento, né, diário das suas listas de tarefas, nós temos as coleções, listas ou checklists, como, por exemplo, uma checklist para a produção de vídeo, ou seja, você pode colocar uma checklist da sua área de atuação ou do seu hobby, uma lista de processos que você faz para fazer determinado trabalho, qualquer coisa que seja útil para você. Então, você pode elaborar um checklist para poder se planejar para o seu trabalho ou para o seu hobby. E listas que você acha necessário, né, de acordo com sua necessidade, lista de desejos, de coisas que você quer comprar em dias de promoção, por exemplo, listas de livros que você leu, lista de filmes que você quer assistir, enfim. E daí, abaixo do planejamento anual, nós vamos ter a utilização da tabelinha para os meses, né? Ou seja, tudo que tiver uma frequência mensal, bimestral, trimestral ou semestral, enfim, você pode
incluir nessa tabela também, que essa tabela ela é muito útil. Você coloca todos os meses, né, do ano e coloca lá o que você faz com certa frequência assim durante um ano. Então eu dei alguns exemplos, né, de limpeza, doação de sangue, enfim, tudo que tiver uma certa frequência durante um ano você coloca nessa tabela. Ou seja, em 2 folhas A4 você tem o seu plano de vida, o seu planejamento de vida, todos os seus objetivos. Nós vamos ter o planejamento anual, nós vamos ter o planejamento mensal, o planejamento semanal e o planejamento diário. Além de listas, checklists, né, tarefas recorrentes e monitoramento de hábitos, que faz parte aí do seu plano de vida, né? Então, o que você pode fazer, né, para não, quando você fizer, colocar isso em prática e você já tiver suas 2 folhas, colocar um clipe, né, juntando essas 2 folhas e você, enfim, coloca num lugar seguro, talvez até na sua carteira, coloca em cima da sua escrivaninha e tudo mais, para não perder essas folhas, né? Para mais detalhes, acesse o e-book Guia de Planejamento e aplique o que eu mostrei aqui e adapte às suas necessidades. Também considere assistir o vídeo Planejando no bloco de notas e até a próxima.